Boa tarde a todos, nossas irmãs e irmãos. Hoje nós vamos fazer a apresentação do capítulo 14, Pode começar. Análise oculta do Gênesis, especificamente o assunto ligado ao termo as hierarquias criadoras. Na primeira parte nós vamos ler o texto que está no livro. E na segunda parte nós vamos ler sobre os termos Rosacruzes. Elohim é Adão, mas é ADM, e as hierarquias criadoras. Bom, para começarmos e melhorarmos muito o ambiente, a vibração dos nossos ambientes, pedimos a quem vai fazer a oração do Estudante Rosa Cruz que leia. Oração do Estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Como sendo a primeira parte, nós vamos fazer a leitura do texto. As hierarquias criadoras. A segunda interpretação da primeira sentença dá uma ideia mais completa de Deus, quando fala da dupla energia. Indica as fases positiva e negativa do Espírito Uno de Deus em manifestação. De acordo com os ensinamentos da ciência oculta, se representa Deus como um ser composto. Isto se acentua ainda mais nos versículos seguintes do capítulo. Além das 5 hierarquias criadoras que voluntariamente nos ajudaram na nossa evolução, há outras 7 que pertencentes à nossa evolução, cooperaram com Deus na formação do universo. No primeiro capítulo do Gênesis, essas hierarquias são chamadas Elohim. E esse nome significa uma hoste de seres duplos ou bissexuais. A primeira parte do nome é Elo, um nome feminino em que a letra H indica o gênero. Se houvesse intenção de indicar um ser feminino, ter-se-ia empregado a palavra Eló. O feminino do plural é formado com o sufixo OTH. Portanto, se houvesse intenção de indicar certo número de deuses do gênero feminino, a palavra correta teria sido Elot. Todavia, em vez de qualquer destas duas formas, encontramos o plural masculino, terminado em IL, acrescentando ao nome feminino Elo, o que indica uma hoste de seres bissexuais, masculinos, femininos, expressões da energia criadora dual, positiva e negativa. A última parte do capítulo plasma a pluralidade de criadores quando se atribui as seguintes palavras aos Elohim. Achamos o homem a nossa imagem, depois do que é inconsistentemente acrescentar. Ele os fez macho e fêmea. Os tradutores traduziram a embaçante palavra Elohim, como vimos, não só uma palavra plural, mas também um nome masculino e feminino, fazendo-a equivaler à palavra no singular neutra Deus. Podiam ter traduzido de outra forma, mesmo que soubessem. Era-lhes proibido perturbar as ideias já existentes, e o rei Jaime não desejava a verdade a todo preço, mas a paz por qualquer preço. Seu único desejo era evitar toda controvérsia que ele pudesse criar perturbações no reino. O plural, eles, também é usado quando se menciona a criação do ser humano, indicando claramente que a referência diz respeito à criação de Adão, a espécie humana, e não a de Adão, o indivíduo. Como já assinalamos, 6 hierarquias criadoras, além dos senhores da chama, dos querubins, dos serafins
e das duas hierarquias sem nome que passaram à libertação, estavam em atividade ajudando os espíritos virginais. Estes, em si mesmos, formam uma sétima hierarquia. Os querubins e os serafins nada têm a ver com a criação da forma. Por isso, não são mencionados no capítulo que estamos considerando, que trata especialmente do aspecto forma da criação. São mencionadas somente as 7 hierarquias criadoras que, em efetivo trabalho, levaram o ser humano até onde pudesse adquirir uma forma física densa, para, por seu intermédio, poder trabalhar o espírito interno. Após descrever cada parte do trabalho da criação, disse-se: E Elohim viu que era bom. Isto se diz 7 vezes, a última vez no 6º dia, quando foi criada a forma humana. Depois se indica que no 7º dia Elohim descansou. Isto concorda perfeitamente com os ensinamentos ocultos sobre a parte de cada hierarquia no trabalho de evolução até o período atual. Também se diz que, na época atual, os deuses e as hierarquias criadoras se retiraram da participação ativa no trabalho de salvação do ser humano, para que ele a faça por si, sob a necessária orientação dos irmãos maiores. Atualmente, os mediadores entre o ser humano e os deuses. Bem, então, só para ilustrar, quem quiser ter uma visão mais assim da Bíblia sobre esse assunto, é só consultar o Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11. Está falando referente à parte da criação da forma. Então, agora nós vamos para a segunda parte, que é estudar os termos Rosacruzes. Esse assunto primeiro aqui, Elohim, ele acaba ficando meio complicado de entender. Eu vou pedir que todos que tiverem dúvida fazem pergunta, porque nós estamos tratando de palavras em hebraico, e o hebraico, quando traduzido para o inglês já é complicado, o português fica, assim, às vezes meio perdido o conceito. Tem a palavra, mas nem sempre vai bater aquilo que nós temos hoje em dia como sendo culturalmente o que é o significado. Primeira coisa, qual é a definição do conceito expresso pela palavra Elohim ou Elohim? A resposta mais sintética, mais assim que nós podemos dar é o seguinte: Elohim é o nome dado no primeiro capítulo do Gênesis às hierarquias criadoras. Já foi adicionado mais um conceito de hierarquias criadoras. Bom, agora explorando um pouco esse assunto, a gente vai dizer o seguinte: outras 7 hierarquias que pertencem à nossa evolução. Além das hierarquias criadoras que voluntariamente atuaram em nossa evolução, existem outras 7 hierarquias criadoras que pertencem à nossa evolução e cooperam com Deus na formação. São elas: a hierarquia de Virgem, denominada como Senhores da Sabedoria, que no período solar deram o germe do corpo vital. A hierarquia de Libra, os Senhores da Individualidade, que no período lunar deram o germe do corpo de desejos. A hierarquia de Escorpião, os Senhores da Forma, que tem o especial encargo da evolução humana no período terrestre. A hierarquia de Sagitário, os Senhores da Mente, foram a humanidade do período de Saturno. A hierarquia de Capricórnio, os arcanjos, que foram a humanidade do período solar. A hierarquia de Aquário,
os anjos, que foram a humanidade do período lunar. E agora nós, na fita. A hierarquia de peixes, os espíritos virginais, que são a humanidade do atual período terrestre. Os Elohims são também os 7 principais planetas do nosso sistema solar. Cada um, como o Sol, é um ser vivo, orgânico e consciente. Cada um possui um espírito criador, ou melhor, é um espírito criador. Quem são eles? São os espíritos que regem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano. Muito claro, são planetas. Tá? O nosso Sol não é planeta, ele é uma estrela. E a nossa Lua também não é um planeta, ele é um satélite natural da Terra. Olha que coisa bem curta. Jeová, ele era e é um dos Elohims. Isso quer dizer que a gente estuda. O Jeová sempre ele tomou conta lá, fez tudo o que fez até o ano 33 depois de Cristo, quando Cristo aconteceu tudo o que aconteceu no Calvário e ele acabou assumindo a Terra que como sendo ele expandiu a si mesmo dentro da Terra e passou a ser o Espírito regente da Terra. Quer dizer, até aquele momento era Jeová. Mas ele acabou o serviço dele? Não, ele continua fazendo o serviço dele como sendo uma hierarquia criadora, trabalhando de uma outra forma, mas trabalhando conosco. A gente pode até não notar. Nós temos nossos irmãos que estão vivendo ainda sobre... Atrasados. Entre aspas, atrasados entre aspas. Tá? Eles estão vivendo sobre o jugo de espírito de raça. Como o espírito de raça quem toma conta e organiza tudo isso é Jeová, ele está tomando conta de uma quantidade muito grande de gente. Muito mais do que nós aqui ocidentais, que não estamos sob a orientação dele. Em alguns momentos, agora particularmente eu acredito, que muitos de nós, a gente dá uma cordinha para Jeová. Que nem diz quando você solta papagaio. E dá linha para o Jeová em algumas atitudes de nossa vida, no nosso dia a dia. Reminiscências. Reminiscência é aquilo que está dentro de nós, nós nem sabemos o que é, agimos e não temos consciência do que nós estamos fazendo e saber que aquilo é reminiscência. Aí quando cai a ficha, quando você vai estudar, quando você em certas situações fica complexo, fica muito atritante, é que você vai falar, mas o que aconteceu? Aí que você vai notar a ação dessa hierarquia criadora, como é que ela está trabalhando conosco, embora nós nos consideremos seres aqui da América, do Ocidente, estamos fora da ação do Jeová. Mas muitos de nós estamos dando linha para ele ainda. O que seria talvez uma reminiscência atualmente, hoje, dentro da humanidade? Como exemplo. Como exemplo? Dia 15 de novembro tem o desfile cívico-militar. Sabe a hora que passa aquela banda militar tocando aqueles hinos tal, bem militar, que você entra naquela emoção, aquele negócio? Aquilo ali é a reminiscência de Jeová. Não para todos, mas muitos, aqueles que aderem àquilo ali, que acham que aquilo é o máximo, você transpira, que você respira aquilo ali. Ou então quando você, entre aspas também, canta um hino nacional e se imbui naquela emoção assim de que... Patriotismo, né? O patriotismo. Esse patriotismo exacerbado, esse daí é onde está agindo. Porque é um espírito de raça. É um espírito de raça. E ele trabalha, ele faz uma nuvem e ele entra por nós, ele age em nós através da respiração. Você vê? O MMA também, né? Hã? MMA. Nossa senhora, MMA você nem reminiscência, né? Você está indo lá na Lemúria.
Você está revivendo aquilo ali com uma emoção, Que é uma uma torcida. reminiscência. É uma Inclusive reminiscência. da época lemúrica. É, lemúrica. E outra coisa, quando você vai fazer tatuagem, eu acredito assim, vai fazer uma tatuagem pequenininha para fazer uma lembrança de um filho, de uma filha, é uma coisa. Agora tem aquela, que nem minha filha, tem as costas inteiras, né? Aí não tem jeito, aí é reminiscência mesmo. Você quer modificar seu corpo, que era uma das atitudes que nós tínhamos lá na Lemúria. A gente queria fazer modificações no nosso corpo. Então eu fazia de tudo. É o que os irmãos que estão lá na região mais ou menos central da África, que se pintam, coloca o seu corpo, corta. né, os outros irmãos, a qual chamamos de indígenas, os que estão um tanto mais atrasados também, que têm o hábito de fazer esse tipo de pintura, tatuagem, e dentro da raça, vamos dizer assim, dos seres que estão aqui no meio entre nós, que gostam de fazer uma tatuagem, são reminiscências dessas épocas. E realmente o patriotismo, se ele for exacerbado, ele divide, né? Ele é de dividir. É um divisor de água. É só você. Você passa a ser, né, aquele Policarpo Quaresma. A praça da tua cidade é um quarteirão, mas você vai falar que aquele é o maior local do mundo, que é mais incrível, que nada se iguala às belezas e aquela distribuição que tem dentro daquilo. Mas é uma pracinha que nada, certo? Você dá bola para esse tipo de coisa, você vai longe. E você fica orando pela paz do teu país e não se preocupa que está todo mundo se matando lá fora, né? Hoje em dia esse assunto ficou meio complicado porque esses esquemas que nós estamos vivendo hoje em dia de paz e guerra, a gente pode até imaginar tudo aquilo que nós estudamos, mas virou perfeitamente distribuição de dinheiro. Então, sabe, as coisas foram por esse lado. Não deixa de ser um jeitinho que as hierarquias estão usando para que aconteça esse tipo de comportamento das pessoas. Olhar, por exemplo, essa questão do que está ocorrendo hoje, uma guerra grande, né, que todo mundo fala hoje, que é entre os dois povos de origem russa e eslavas. Os povos eslavos, né? Isso, não vou dizer uma reminiscência, mas isso daí é buscar a questão de pagamento de dívida. Isso. Porque a Rússia nasceu naquele que ela está guerreando. É dali que saiu. Rússia quer dizer russo, que são os normandos que vinham pelo norte, eles entravam, os eslavos vinham, entravam ali, saqueavam, faziam tudo o que fazer e iam embora levar o dinheiro. Só que eles deixavam sempre um ou outro ali, sabe como é? Sempre tem uma mariazinha. Aí eles começaram aquilo ali, de Kiev, eles foram, dali eles saíram populando toda aquela região e formaram o que hoje em dia é Moscou, né? E aí vai. Toda essa história nós já ouvimos muitas vezes em outros locais, em outros povos. E é a mesma, sempre parece que o mecanismo é o mesmo. As hierarquias fazem assim. Nós já utilizamos algum mecanismo desse tipo de comportamento? Já. Aonde? Lá nas estepes da Ásia. Tá legal, funcionou. Então vamos aplicar aqui agora. Parece que dá a mesma história, sabe? Só muda os atores e o local geográfico. Como que a coisa é tão bem bolada, é tão inteligente que funciona, cara. E eles sabem qual é que... Eles falam, é um projeto, eles falam assim, bom, eu quero chegar aqui. Então vai chegar um ponto que os dois não vão aguentar mais. Não quero mais saber de falar de guerra, de você jogar bomba em mim. Vamos parar com esse negócio, vamos a paz. A gente troca aqui população, vocês vêm passear na época de verão aqui, na época de inverno eu vou aí para esquiar, sabe? É mais ou menos assim, esse tipo de coisa. Qual é o significado do termo Elohim? No primeiro capítulo do Gênesis, essas hierarquias são chamadas de Elohim. O nome significa uma hoste de seres duais ou bissexuais.
A composição da palavra Elohim, ela fica assim. O termo Eló mais o termo Im, ou então o termo Eló mais o termo In. A primeira parte da palavra é Eló, que é um substantivo feminino com a letra H indicando o gênero. Se se referisse a um único ser feminino, a palavra Eló teria sido usada. Mas o plural feminino é OTH, ou então Ot. Portanto, se a intenção fosse indicar vários deuses do gênero feminino, a palavra correta a ser utilizada teria sido Eloot. Ao invés de qualquer uma dessas formas, no entanto, encontramos a terminação masculina do plural in e m, adicionada ao substantivo feminino Eló. Temos então Eló mais in, que vai nos dar Elohim, indicando uma hoste de exaltados seres masculino e feminino, bissexuais, expressões da energia criativa dual, positiva, negativa. Elohim, ou as hierarquias de seres espirituais, as hierarquias de seres celestiais, as hierarquias divinas, as hierarquias zodiacais ou as hierarquias criadoras, e que na Bíblia diz claramente que os Elohims são os agentes de Deus. Dando continuidade ao estudo dos termos Rosacruzes, agora passaremos ao termo ADM. Qual é o significado do termo ADM? ADM significa a espécie humana, e não Adão, o indivíduo. Em hebraico, assim como no grego, não há vogais. Em hebraico, Adão é chamado de ADM. ADM, ou Adão Cardimon, foram seres bissexuais ou hermafroditas das antigas épocas Lemúria e Atlante. Qual é a definição do conceito expresso pela palavra ADM? A humanidade é representada pelo número 144 ou também pelo número 144.000, que cabalisticamente simboliza a humanidade. O nome em hebraico é ADM. No hebraico, assim como também no grego, não há vogais, mas cada letra tem um valor numérico. Em hebraico, Adão é chamado de ADM. O valor da letra A, Aleph, é 1. Da letra D, Dalet, é 4. E da letra M, Men, é 40. Se somarmos esses algarismos, obtemos 1 mais 4 mais 40 é igual a 144. Ou seja, 1 mais 4 mais 4 mais 0 é igual a 9. Ou seja, o número de Adão ou o número de ADM, que é 9, que também quer significar o número da humanidade. Este número 9 é o número raiz do nosso estágio atual de evolução. Ele tem um significado em nosso sistema que nenhum outro número tem. É o número de Adão, ou ADM, que significa a vida que iniciou sua evolução como espírito virginal e que atingiu o estágio humano durante o período terrestre. ADM também é igual ao número 144 ou ao número 144.000. Os 3 zeros finais querem significar que a humanidade já passou por 3 grandes períodos de desenvolvimento: o período de Saturno, o período solar e o período lunar, tendo entrado para o 4º grande período denominado terrestre. Dando continuidade ao estudo dos termos Rosacruzes, agora passamos a estudar o termo hierarquias criadoras. Quem são as hierarquias criadoras? As hierarquias criadoras
também são conhecidas como hierarquias de seres espirituais, hierarquia de seres celestiais, hierarquia divinas e hierarquias zodiacais. Tomando o diagrama 6 do conceito, temos o seguinte. O diagrama 6 é esse que está do lado direito do slide 21. Ao nível do segundo até o sexto plano cósmico, as hierarquias criadoras são descritas como exaltados seres de indescritível esplendor que se diferenciam mais e mais conforme vão se difundindo através dos vários planos cósmicos. No sétimo plano cósmico, as hierarquias criadoras também são denominadas hierarquias zodiacais. As hierarquias criadoras no sétimo plano cósmico são o fruto de passadas manifestações do Deus de um sistema solar e também de outras muitas inteligências em graus decrescentes de desenvolvimento que chega a incluir as que não alcançaram um estado de consciência tão elevado como a de nossa humanidade atual. Há também 12 hierarquias criadoras ou zodiacais, atuando nesse atual esquema de evolução. Duas dessas hierarquias executaram um trabalho no início, que são a hierarquia de Áries e a hierarquia de Touro. Outras 3 hierarquias criadoras, a hierarquia de Leão, os senhores da chama, a hierarquia de Câncer, os querubins, e a hierarquia de Gêmeos, os serafins. Elas executaram atividades em nós e para nós, nos períodos de Saturno, Solar e Lunar, e depois passaram para a libertação. Há outras 7 hierarquias criadoras, que pertencem ao atual esquema de evolução, que estão trabalhando ativamente aqui conosco. São as hierarquias de Virgem, os senhores da sabedoria. A hierarquia de Libra, os senhores da individualidade. A hierarquia de Escorpião, os senhores da forma. A hierarquia de Sagitário, os senhores da mente. A hierarquia de Capricórnio, os arcanjos. A hierarquia de Aquário, os anjos. E a hierarquia de Peixes, os espíritos virginais. Nossa hierarquia atual. Como as hierarquias criadoras trabalham aqui nesse esquema de evolução? A humanidade atual, em um passado distante, era um ser espiritual dentro de Deus e não possuía corpo denso, sentimentos ou pensamentos como os que possuímos agora. Não tínhamos autoconsciência nem capacidade de exercer iniciativa. Para nos ajudar a desenvolver a autoconsciência, várias hierarquias criadoras dentro de Deus nos ajudaram a construir corpos por meio de muitas etapas longas, que envolviam muitas vezes a construção de corpos, o trabalho com os corpos por um tempo e, em seguida, o abandono desses corpos, a modificação dos planos corporais e, por fim, a reconstrução dos corpos. Os espíritos que habitam os corpos dos animais e as plantas atuais também foram ajudados a começar a aprender a construir corpos antes da Terra atual, mas geralmente começaram mais tarde do que a humanidade atual. As hierarquias criadoras estimulam as atividades espirituais na Terra. Com o auxílio e orientação das hierarquias criadoras, encontramos condições e circunstâncias úteis na obtenção das experiências necessárias conforme progredimos constantemente de vida em vida. Muitas hierarquias criadoras direcionaram e estão direcionando, trabalhando, os processos de construção de corpos.
ou estão trabalhando na construção de corpos. Por que as hierarquias criadoras trabalham? O nosso caminho de evolução está indissoluvelmente unido às hierarquias zodiacais ou hierarquias criadoras, que regem os planetas e os signos do zodíaco. Essas hierarquias criadoras constroem com propósito. Muitas hierarquias criadoras direcionaram e estão direcionando os processos de construção de corpos, ou, quer dizer, estão trabalhando na construção de corpos. Elas tentam tornar os corpos capazes de serem cada vez mais responsivos à vontade dos espíritos que os habitam. Nós, como humanos, estamos entre as hierarquias criadoras e trabalhamos tanto para aprimorar os designers, os projetos, os formatos dos corpos dos animais, quanto das plantas. A maior parte desse trabalho de designer é feito entre vidas terrenas, quando nossa consciência está focada nos mundos superiores. Por que as hierarquias criadoras trabalham? Disse que as etapas na construção das formas de vida na Terra atual foram as seguintes. Primeiro, os humanos, com a ajuda das várias hierarquias criadoras, construíram formas minerais, que quer dizer o seguinte: várias combinações atômicas e moleculares e formas cristalinas. Então, os humanos abandonaram as formas minerais e construíram, com a ajuda das hierarquias criadoras, formas vegetais e trabalham nelas e por meio delas. Então, eles abandonaram as formas vegetais e construíram, com a ajuda das hierarquias criadoras, formas animais e, finalmente, construíram, com a ajuda das hierarquias criadoras, formas humanas. E ainda estão construindo e aprimorando essas formas. Uma vez que uma forma tenha sido construída, ela pode ser reproduzida por geração, e outros espíritos podem habitar a forma projetada originalmente. Assim, os espíritos animais e vegetais começaram a funcionar na Terra ao entrarem nas formas construídas originalmente por e para os seres humanos. Bem, nesse estudo nós lemos o texto do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, as hierarquias criadoras. E também na segunda parte nós estudamos os termos Rosa Cruzes, Elohim, a palavra ou o termo ADM e as hierarquias criadoras, que todos foram tirados tanto do conceito Rosa Cruz do Cosmos, como do site da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Fim. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia
e na luz de uma perfeita liberdade. E que as rosas floresçam em vossa cruz.